nome é Luiz Henrique Taveira Cabral, sou gerente de futsal do Minas Tênis Clube e estou aqui para a gente bater um papo. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Patinga, e a minha história esportiva ela começou com judô e também com o futebol. Então eu levava os dois paralelamente na minha infância e na minha adolescência. Eu vim para Belo Horizonte com 16 para 17 anos para estudar, para fazer faculdade, fazer o vestibular. Na minha época ainda era vestibular, não existia o Enem. E eu sabia que eu tinha que fazer educação física. Na verdade, sempre o esporte permeou minha vida inteira. Eu entrei com 5 anos de idade, então tudo para mim era esporte. E por coincidência, no Minas, onde eu estou há 30 anos, a minha primeira oportunidade de trabalho foi com o futsal. Na verdade, eu nunca tive uma predição para o futsal, apesar de jogar futebol até os 15 e o judô ali paralelamente, mas foi aqui em Belo Horizonte e especialmente no Minas, onde estou há 30 anos, que o futsal me escolheu. Eu tenho plena certeza de que eu tive muito mais melhores momentos de extrema felicidade. Porque eu fui treinador de 17 anos. E, logo depois dessa entrada minha no clube, que eu trabalhei com as escolinhas, né, com a área formativa, que eu fiquei muitos anos, concomitantemente eu também levei a área de competição. E fui treinador de todas as categorias, todas. Antigamente a gente não falava sub-7, sub-9, sub-15, a gente tinha uma nomenclatura que era mamadeira, pré-mirim, mirim, infanto, juvenil. Então eu fui do chupetinha, que era sub-7, que seria sub-7 hoje, até o adulto. No momento que o time e o clube ainda estava valorizando a prata da casa, estava com o investimento ainda um pouco aquém, e aí eu assumi como assistente técnico da ponta, junto com o meu contemporâneo, que é o Perdigão. E, poxa, ali foi talvez alguns maus momentos, porque quando a gente está na ponta, a questão do resultado ela é muito forte, ela pesa muito. Então a gente pode até ter um desempenho legal, ter atletas jovens, que é o nosso DNA, o Minas tem isso, né? A gente é formador. A gente foi vencer um jogo só na liga, acho que na época eram 16 equipes. Na última rodada, empatamos vários, perdemos muitos e tivemos essa grande vitória, mas foi um ano muito difícil, porque por mais que o clube nos desse esse apoio, a gente se cobra, né? Então eu posso falar que a competição me deu esses dois momentos e eu tive grandes momentos de vitórias, de títulos. Eu gosto muito do ineditismo, então o primeiro título nacional de base, onde a gente tem muito atleta da base e sócio do clube, eu estava lá. Torneios no exterior também, que a gente foi desbravar aí, levar o nome do Minas, também estava lá. Então, assim, eu não posso me queixar não, que eu tive muito mais bons momentos do que maus. Essa busca ou a dificuldade por ser uma modalidade não a principal, por exemplo, do clube, ela me fez com que eu corresse atrás para poder me capacitar. Então a grande dificuldade é o distanciamento, às vezes, dos bons projetos de clubes como Minas, né, que é grande, tem diversas modalidades, tem um staff todo por trás, que me facilita o trabalho diário, com projetos que o cara é o presidente, é o captador de recurso, é o técnico, às vezes ele é o massagista, ele pega a bola, ele vai, ele compra, que é um cenário muito comum ainda. Não no alto rendimento das grandes equipes, por exemplo, que disputam a liga. Mas eu acho que para mim hoje a maior dificuldade é ter esse nivelamento, sabe? O meu desejo é esse. Eu estou concluindo agora, inclusive, em novembro, um curso de MBA, de especialização em gestão esportiva, e o meu case nada mais é
do que o reconhecimento do futsal nacional perante ao sistema esportivo, que é perante a FIFA, perante a CBF, que de fato no Brasil é quem rege o futsal, e nunca teve um momento tão propício para a gente se tornar olímpico, por exemplo, que é um sonho de uma vida. Poxa, a gente vê um fenômeno que é o surf, skate, e outros que nem tão assim vingaram, como às vezes o golfe. Eu tenho uma teoria, e eu acho que ela realmente tem um sentido. O futsal, ele atende tudo, todos os requisitos, você imaginar. Número de praticantes no mundo, países que alcançam. O último passo que a gente está dando é a equidade, que nos últimos anos se tornou uma máxima, né, de mulheres e homens. E agora a gente, inclusive esse ano, está tendo a primeira Copa do Mundo da FIFA de futsal. Então o último passo talvez a gente está dando agora. Mas o resto a gente tem, quantidade, qualidade. Mas aí eu acho que a gente ficou muito refém dessa política entre COI e FIFA por causa do futebol. Essa é a minha teoria. O futebol olímpico, ele nunca foi atraente, porque havia uma necessidade, essa é a história que eu acho que acontece, que a FIFA ela não poderia liberar o profissional para disputar as Olimpíadas, porque naturalmente o que é de 4 em 4 anos, que é o maior evento esportivo, talvez junto com a própria Olimpíada, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Fazendo isso, cedendo ao COI, cedendo no bom sentido, ela subdivide em 2 anos e ela perde valor do seu maior produto, que é a Copa do Mundo. E aí, a história que eu acredito que aconteceu é que o COI, talvez em retaliação ou castigo, vamos dizer assim, o beach soccer e o futsal, eles nunca deixaram entrar no programa olímpico. Mas aí eu acho que essa questão política, infelizmente, ela fez com que o futsal sempre pelejasse. Mas agora eu acho que está acontecendo uma coisa de dentro para fora, que é do COB hoje, que a gente já vem conversando muito intimamente com eles, para participar desse processo, e soltou, salvo engano, ontem ou anteontem, uma matéria da CBF, do Samir, junto com o Laporta, exatamente falando de uma junção de forças das entidades para aí o COB, juntamente com outros países, levarem para o COI essa proposta do futsal ser olímpico. Sou capaz de cravar, 2032. O futebol ele tem o reconhecimento de clube formador, isso é um grande ganho, isso é ganho financeiro. Ele tem um reconhecimento. O clube que forma um atleta profissional, ele tem um ressarcimento do sistema da FIFA inteiro. O futsal não tem, um clube de futsal não tem. Então, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos de diversos clubes de futebol, times de camisa? Quase todos, se não todos, até o 12, 13, 14, o time de futebol, para esses atletas da base do futebol, ele tem a matéria futsal 1 ou 2 vezes por semana no clube, que é complementar ao trabalho de desenvolvimento desse atleta. Então, virou um concorrente. No bom sentido. É por aí. Eu acho que a coisa ela caminha paralelamente, mas há de ser formado para um lado ou para o outro. Eu comecei no Minas no primeiro ano de liga, exatamente em 96. 95 a 96. Então eu vi a primeira liga, acompanhei de perto a primeira liga e estou há 30 anos no Minas. Esse ano eu completei 30 anos, dia 6 de fevereiro, e a Liga Nacional está completando 30 anos. Ela nasceu uma coxa de retalhos que era muito necessário na época, de pequenos clubes, clubes sociais, fornecedores de materiais e projetos, e que a coisa surgiu na marra com 9 equipes. Hoje a gente tem 26. Era um modelo peculiar. A gente se espelhou na NBA, mas a gente está longe de ser uma NBA. Mas a gente também está longe de ser uma pequena competição que se organiza nela mesma, apesar da gente se questionar o tempo inteiro para isso. Então as equipes vieram nessa evolução, os atletas, modelo de contrato,
patrocinadores. A Liga cresceu até eu acho aonde ela quis, só que agora ela precisa de dar um passo novo. Ela precisa de realmente traçar um novo caminho para expandir. Ela já fez um grande produto, que é a Liga Talentos, que é a Sub-20. Então ela também teve essa preocupação. Mas agora eu acho que o grande passo é institucionalmente se consolidar junto ao COB e à CBF, ter esse reconhecimento dentro do sistema e continuar crescendo. A pandemia ela fez ela foi realmente um marco para nós, e que fique registrado, foi a única liga e a única modalidade que teve junto com o futebol, porque tinha um protocolo. O protocolo do futebol inclusive nos serviu, mas foi fora o futebol, foi a única liga que aconteceu naquele ano, e a partir dali a gente pensou exatamente estrategicamente o que está para acontecer, que é ela subdividir. Se é um modelo de Superliga e Liga, A, B, C, ouro, prata e bronze, está chegando esse momento. Porque quando fica muito espaçado, são 26 equipes, há distanciamento de projetos. Então há projetos que precisam de um esforço financeiro e de apoio, como há outros que estão no nível de governança maior e tal. Então a gente precisa criar essa subdivisão para ter uma questão meritocrática maior. Porque o distanciamento esportivo, ele atrapalha. Patrocinadores questionam, então eu acho que esse é o grande passo. Quando você fala da Liga Forte, a Liga é uma só, a instituição é uma só. As divisões que podem acontecer, elas são esportivas. Se você sobe 2, desce 2, 3, 4, isso aí não importa. Todo mundo é dono do negócio, a gente é um grande condomínio e a partir disso, se a gente tiver essa consciência de que se fizermos essa divisão, lá na frente a gente multiplica potenciais para crescer financeiramente, administrativamente, com mais parceiros, com mais reconhecimento de mídia, com mais exposição. Eu acho que existem pequenos riscos, obviamente que existem, alguns clubes podem de repente sumir, porque não está lá na segunda divisão ou na terceira e ele não suporta mais e vai sumir. Mas eu acho que tudo é fruto de uma competência. Quem é competente se estabelece. Rapaz, a minha vida tem 2 clubes, somente 2 clubes. O Zipa, que eu sou de Patinga, fui criado e me iniciei esportivamente nesse clube, que eu tenho uma relação extremamente íntima, de paixão, mas, como você disse, 30 anos é uma vida, né? E o Minas para mim foi muito peculiar, porque eu fiz a minha carreira toda, né, desde que eu formei em Educação Física, casei, aqui dentro eu casei com a minha esposa, que também é da área esportiva. Meu sogro e minha sogra vivem no clube, meu cunhado foi meu atleta durante 6 anos, então tudo se mistura. E aí que eu posso falar, como todo casamento a gente tem, tem grandes dúvidas, muitas brigas, muitos questionamentos, mas também eu acho que quando a gente quer, e o casamento é um encontro, quando a gente quer se encontrar como um grande casamento, a gente quer coexistir. Então eu acho que a gente sempre teve essa questão, que eu também não sou perfeito. Obviamente que como funcionário, como ex-treinador, eu tive meus erros, e em algum momento o clube pode ter pensado de forma diferente, talvez hoje também, mas a gente sempre quis ir para o mesmo lugar. Então é aquela história, acho que a gente briga, a gente discute e tal, mas quando a gente chega no final do dia, eu acho que a gente senta no sofá, a gente olha um para o outro, a gente se abraça, a gente se beija e, cara, vamos dormir, amanhã é um novo dia e vamos ser felizes. Eu acho que é isso, eu tentei nesses 30 anos entregar, obviamente, competência, trabalho, esforço, título, blá, 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 mas meu lema sempre foi fazer com muita leveza. E o clube, eu acho que me propiciou essa leveza. Então, eu sou muito grato, né, por essa história. Certamente a gente já está, daqui a pouco, não se separando, mas é uma história que ela
ela tem fim, ela teve início, meio, ela vai ter fim um dia, mas de muita gratidão. O Minas, ele tem um DNA da base. O Minas tem um DNA da formação. O Minas, ele tem como princípio valorizar muito os processos de formação. O futsal é mais um. Obviamente que às vezes a modalidade, quando ela não tem recurso, ela precisa como diz o outro, dar uma rebolada para poder correr atrás, ela utiliza mais desse processo de formação, da base, às vezes não tem um investimento para trazer grandes ícones, é na base que a gente recorre. E aí, esses 30 anos fizeram com que o futsal se tornasse uma referência nacional. A Talentos, ela foi a ponta do iceberg, vamos dizer assim, porque também é um título só. Antes disso, tem várias taças Brasil aí, de sub-15, sub-17, é tricampeão nacional, sub-20 é tricampeão da Taça Brasil. Então, naturalmente, as pessoas e os jovens querem vir para cá. Mas isso não faz com que a gente fique numa zona de conforto a ponto da gente não correr atrás também. Então a gente tem que estar muito aberto para essas oportunidades de abrir as portas para os jovens, né? Isso serve em todas as modalidades, mas o futsal ele tem essa marca quase que enraigada na pele. No esporte a gente tem uma máxima de que a gente não controla título, né? Aqui a gente tem até um contrato que a gente faz de resultados. É muito difícil, você vai lá, você é campeão. O esporte ele é multifacetado, a gente tem muitas variáveis que permeiam a realização desse sonho. Obviamente que queria muito ser um campeão da liga, a gente já bateu aí em final, mas a gente é pé no chão, a gente quer chegar entre os 8, para depois chegar entre os 4, ser um finalista e quiçá um dia ser campeão. Não deixa de ser meu sonho, vou buscá-lo até onde der. Mas isso não vai impedir da gente ter o grande prazer pelo processo também, sabe? A Talentos foi um exemplo disso, e essa frase é até do meu cunhado, que ele foi meu atleta durante 6 anos, é um caso muito especial, que ele é sócio, foi atleta profissional, chegou em seleção brasileira, e ele falava, o dia que eu fui campeão pela primeira vez na Taça Brasil Sub-17, ele me mandou uma mensagem, ele fala muito bem, ele é muito inteligente, ele disse assim: que legal que você foi campeão, mas interessante que você nunca precisou de um troféu, de uma medalha para mostrar sua competência. Você sempre foi competente. Isso nunca saiu da minha cabeça. Realmente a gente vive de uma medalha, de um troféu, mas ele vai além. Ele vai nesses atletas que a gente forma e revela, que se tornam grandes cidadãos, médicos, administradores, ou não, ou vão curtir aí, vão ser peladeiros, ou vão se tornar atletas do futsal e são em outros clubes. Então, esse também para mim é um grande troféu. Ser reconhecido. Hoje eu bato pelada com um e com o outro, de vez em quando eu trombo com eles aí no clube. Então tá tudo certo, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de frustração nesse sentido. Se a gente não for campeão, eu não estiver junto de ser campeão da Liga Nacional de Futsal, eu me vejo nos outros. Eu consigo me ver em atletas, ex-atletas, em profissionais que eu ajudei a formar e estão trabalhando comigo, outros estão por aí. Então, acho que o meu papel é esse, fazer o desenvolvimento, fazer o processo, e se eu for campeão, vou comemorar bastante. Se eu não for, eu acho que eu entreguei o melhor. Primeiro agradecer a Liga, parabenizar, né? E muito obrigado aí, e ao Lendas da Liga Nacional, vida longa, porque é muito legal a gente poder dividir parte, né, dessa história, por mais que seja pequena, isso dá um pouco de orgulho para a gente, pensar que não foram 30 anos em vão. Um abraço.